A gente sempre pensa no valor do solo pelo que ele produz, né? Soja, milho, café. Mas e se o valor estivesse também naquilo que ele guarda? É sobre isso que vamos conversar hoje, mercados de carbono. E a pergunta que não quer calar é: será que o solo da fazenda está virando o novo ouro? Pois é, a pergunta parece simples, né? Mas a resposta? A resposta é bem mais complexa. Ela nos joga numa mistureba de biologia do solo com finanças globais e até reinventa o papel do agricultor. Bora entender como isso funciona? Então, para a gente entender todo esse potencial, primeiro precisamos encarar uma coisa meio paradoxal. Porque olha só, a agricultura muitas vezes é vista como parte do problema do clima, mas a grande virada de chave é que ela também pode ser, e quem sabe, a principal parte da solução. Vamos começar com um número que assusta. 3,8 trilhões de dólares. É muito dinheiro. Segundo a FAO, foi isso que a agricultura no mundo todo perdeu nos últimos 30 anos. E o principal motivo? Eventos climáticos extremos. Esse número deixa claro que, para o agricultor, a mudança climática não é uma discussão teórica. É uma realidade sentida no bolso, safra após safra. E aí que entra aquele paradoxo que eu comentei. A mesmíssima atividade que, sim, contribui com emissões de gases de efeito estufa, ela também tem um potencial gigantesco de ser a solução. Como? Usando práticas sustentáveis. Com elas, o solo vira uma espécie de esponja gigante de carbono, literalmente sugando o CO2 da atmosfera. Tá, legal. Mas como é que essa ação ambiental vira dinheiro de verdade? A resposta está numa coisinha chamada crédito de carbono. Pensa nele como um certificado, um papel que vale uma coisa bem específica. 1 tonelada de CO2 que não foi para a atmosfera ou que foi retirada de lá. É essa a moeda que faz todo esse mercado funcionar. Agora que a gente já sabe qual é a moeda, vamos ver onde ela é negociada. Porque existem basicamente dois grandes mercados e entender a diferença entre eles é fundamental. De um lado, a gente tem o mercado regulado. Funciona assim: o governo chega e fala para certas indústrias: olha, o limite de emissão de vocês é esse aqui. Se a empresa passa do limite, ela é obrigada a comprar créditos para compensar. É lei, não tem escolha. Já do outro lado, tem o mercado voluntário. Aqui a coisa é diferente. São empresas que, por vontade própria, decidem que querem diminuir o impacto delas no clima, sabe? Para cumprir metas internas, para melhorar a imagem. É uma escolha. Mas no fim do dia, tanto no regulado quanto no voluntário, a lógica é a mesma. É um sistema que cria uma ponte. De um lado da ponte está o agricultor que está usando práticas que capturam carbono. Do outro lado está uma indústria que precisa compensar o que ela emite. O mercado de carbono é o que conecta esses dois pontos. E agora vamos trazer a conversa aqui para o Brasil, porque o país acabou de criar o seu próprio sistema regulado, o tal do SBCE, Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. E isso, gente, muda bastante o cenário por aqui. Olha só esse gráfico. Ele mostra de onde vêm as emissões de gases de efeito estufa no Brasil. E os números falam por si. Mudança de uso da terra e agropecuária juntas somam 75% do total. O recado aqui é claríssimo. Não tem como pensar em solução para o clima no Brasil sem passar obrigatoriamente pelo campo. Mas aí vem o pulo do gato do sistema brasileiro. Presta atenção nisso. O produtor rural não vai ser o regulado. A lei não vai chegar na fazenda e impor metas de redução. Pelo contrário, a ideia é posicionar o agricultor como um potencial vendedor de créditos para aquelas indústrias que sim vão ser reguladas. É uma virada de jogo. Ok, mas como isso acontece na prática? Como é que um agricultor pega o dia a dia da fazenda e transforma em um ativo que vale dinheiro? Vamos ver o passo a passo. Tudo começa, claro, com o que acontece lá na terra. Coisas como o plantio direto, que ajuda a manter o carbono preso no solo, ou o uso de culturas de cobertura, recuperação de pastagens que pega uma área degradada e a transforma numa esponja de CO2. Cada uma dessas práticas, que já são ótimas para a saúde do solo, pode também gerar uma receita extra quando a gente mede o resultado e converte em créditos. Só que não adianta só fazer, né? Tem que provar. E a jornada para um crédito ser certificado é um processo bem sério e rigoroso. Dá uma olhada nesses passos. Tem validação, registro, monitoramento contínuo, tudo feito por auditores independentes. E por que tanta burocracia? Simples, para garantir que cada crédito vendido representa de verdade uma tonelada de carbono que saiu da atmosfera. Sem isso, o mercado não teria confiança. E essa palavra, confiança, é a base de tudo. É a integridade. Um crédito de carbono só tem valor se o mercado inteiro acreditar que ele é real, que ele é verificável. E para garantir isso, existem alguns princípios que são sagrados. O primeiro deles é a tal da adicionalidade. A pergunta aqui é a seguinte:
Essa redução de carbono ia acontecer de qualquer jeito ou foi o dinheiro do crédito que fez o projeto acontecer? O projeto tem que ser algo a mais. Tem que ir além do que já seria feito normalmente. Depois vem a permanência. Não adianta nada o agricultor guardar carbono no solo hoje e amanhã esse carbono todo voltar para a atmosfera. O benefício para o clima precisa ser duradouro, precisa ficar lá por um bom tempo. E por último, um princípio que parece óbvio, mas que é super importante: a não dupla contagem. Cada tonelada de CO2 que foi reduzida só pode ser vendida uma única vez. É preciso ter sistemas de rastreamento muito bons para garantir que o mesmo crédito não seja usado para compensar a emissão de duas empresas diferentes, por exemplo. Beleza. Então, para onde tudo isso está indo? A ideia não é exatamente nova, mas o que está mudando agora, e muito rápido, é a tecnologia para colocar tudo isso em prática numa escala muito maior. Está surgindo toda uma indústria de tecnologia de carbono, as Carbon Techs. Empresas e softwares que usam imagens de satélite, inteligência artificial, tudo para medir, relatar e verificar o carbono no solo de um jeito mais fácil e barato. Essa tecnologia é a peça que faltava no quebra-cabeça para esse mercado decolar de vez. E essa tecnologia é tão necessária porque, como a própria CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária, aponta, medir carbono no solo é algo muito complexo. Cada fazenda é diferente, cada pedaço de terra tem um tipo de solo, um regime de chuva. O grande desafio é exatamente esse: como tornar essa medição precisa e ao mesmo tempo barato o suficiente para valer a pena. E com isso a gente volta para a nossa pergunta lá do começo. Se a gente conseguir superar esses desafios de medição, o campo pode não só ganhar uma nova fonte de renda, mas também se tornar uma ferramenta poderosíssima contra as mudanças climáticas. O solo talvez não vire ouro literalmente, mas num mundo que está correndo para se descarbonizar, ele pode se tornar algo tão valioso quanto. A próxima grande commodity mundial pode não ser algo que a gente colhe, mas sim algo que a gente enterra.